varíola matava cerca de 30% dos doentes, e os que sobreviviam ficavam resistentes à enfermidade. Ao observar isso, os chineses passaram a fazer um pó com as cascas das feridas causadas pela varíola. Esse pó era inalado e, assim, estimulava o organismo a produzir anticorpos. O método, conhecido como variolização, chegou à Europa no início do século XVIII. Na mesma época, passou a ser aplicado por sacerdotes, também no Brasil. Mas além de não conseguir acabar com epidemias da doença, a variolização vitimava em torno de 2% das pessoas submetidas ao método. O ser humano ele é muito criativo, né? E alguns indivíduos são bastante observadores. A gente vê que ao longo da história de vacinas, as pessoas que se sobressaíram foram aqueles que realmente tinham uma capacidade de observar as coisas fenomenal. Foi um médico inglês que, em um experimento em 1796, desenvolveu o conceito moderno de vacinação. Edward Jenner observou que os camponeses que ordenhavam vacas e contraíam varíola bovina não pegavam a varíola humana. Ele então retirou secreção da ferida de uma mulher com varíola bovina e inoculou em um menino de 8 anos. O garoto, posteriormente, foi exposto ao vírus da varíola humana e não contraiu a doença. O grande triunfo dele foi observar que as pessoas que trabalhavam com gado e que se infectavam com a varíola do gado, elas não desenvolviam a varíola. Então ele pensou, bom, devem ser coisas parecidas, mas que ao ter contato com o cowpox, que é a varíola do gado, essas pessoas estão gerando uma resposta que as está protegendo contra a varíola humana. E a partir disso ele começou a utilizar extratos, das feridas das pessoas que tinham varíola do gado e mais tarde outras pessoas até da própria ferida do gado, para inocular as pessoas e assim protegê-las contra a varíola. A partir de 1800, a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. Napoleão Bonaparte também introduziu a imunização em seus exércitos. Nas Américas, a vacinação chegou pelas mãos do médico Benjamin Waterhouse, de Harvard, se popularizando a partir de 1801, quando o presidente Thomas Jefferson foi vacinado. A imunização chegou a Portugal em 1799, dentro de um pequeno frasco. Dom Pedro, futuro imperador do Brasil, e seu irmão foram inoculados contra a varíola. Em 1956, sob a orientação da Organização Mundial da Saúde, é lançado um programa internacional de vacinação contra a doença. A erradicação foi confirmada em 1980. O termo vacinação continuou a ser usado no século XIX pelo francês Louis Pasteur. A diferença em relação a Jenner é que, em vez de usar o vírus de uma doença semelhante, Pasteur usava o vírus da própria doença, mas atenuado. Os princípios por trás da vacinação, eles são basicamente os mesmos. Então, o que é vacinar? Vacinar é você pegar um fragmento ou um agente etiológico atenuado e você administrar para uma pessoa e fazer com que ela desenvolva uma resposta imunológica contra aquilo para proteger contra uma outra coisa. Em 6 de julho de 1885, Pasteur, que já vinha fazendo pesquisas com o vírus da raiva, vacinou um pastor mordido por um cão raivoso. Em 26 de outubro, o cientista comunicava à Academia de Ciências a descoberta do imunizante contra a raiva, a que chamou de vacina, em homenagem a Edward Jenner. As vacinas são substâncias feitas com vírus ou bactérias atenuados, mortos ou com partes dos agentes causadores de doenças. Os imunizantes provocam uma resposta do sistema imunológico que passa a produzir anticorpos sem ter contraído a doença e assim fica protegido contra ela. A produção de uma vacina, ela estritamente falando, ela ocorre sempre fora do corpo humano. Então ela passa por diversas etapas onde é selecionada uma parte daquele agente que causa a doença ou um agente que causa uma doença, uma versão da doença mais fraca, para ser utilizado em pessoas, para que aquilo simule um contato com a doença e a pessoa ela mesma possa produzir os anticorpos e ficar protegida contra aquela doença. Então, propriamente falando, a produção da doença, ela passa pela seleção do que a gente vai utilizar como alvo para que a pessoa desenvolva os anticorpos.
né? Esses alvos, eles podem ser um pedaço de uma bactéria, um pedaço de um vírus, né? Eles podem ser um vírus falso, né? Pode ser um vírus vivo atenuado, ou seja, um vírus que ele passou por uma série de processos e ele ficou mais fraco, né? Ele não tem tanta capacidade de causar doença, mas ainda assim ele é capaz de fazer com que a pessoa que se infecta com ele desenvolva os anticorpos que vão protegê-lo contra o vírus selvagem. Mas é esse o processo, é um processo de seleção, porque tem que ser não só um alvo que ajude a pessoa a fazer os anticorpos, mas que isso tudo ocorra de uma maneira segura. A gente não quer que a pessoa se vacine e desenvolva nenhum tipo de doença ou nenhum evento adverso. Por isso que a descoberta de novas vacinas ela é tão demorada e ela é tão criteriosa, porque ela tem que ser eficaz, né, ou eficiente no mundo real e tem que ser segura também. Em 1891, Emil Behring injetou doses não letais da toxina produzida pelo bacilo da difteria em animais, provocando o aparecimento de moléculas capazes de proteger contra a infecção. O mesmo foi feito com o tétano. Em 1942, a pesquisadora Pearl Kendrick, que havia desenvolvido a vacina contra a coqueluche, descobriu que ela funcionava melhor combinada com os imunizantes da difteria e do tétano. Nascia então a vacina tríplice. Em 1909, Albert Calmet e Camille Guérin comunicavam à Academia de Ciências Francesa o desenvolvimento da vacina contra a tuberculose, a BCG. Ela foi introduzida no Brasil em 1925, mas a chegada da vacina ao país aconteceu pouco mais de um século antes. Em 1804, o Marquês de Barbacena trouxe a vacina contra a varíola para o Brasil. Em 1885, é introduzida no país a primeira geração da vacina contra a raiva. Em 1889, o surto de peste bubônica se propaga em Santos, no litoral paulista. A cidade, assim como o Rio de Janeiro, era a porta de entrada de imigrantes. A doença já se propagava pela Europa. Em 1897, foi desenvolvida a primeira geração da vacina contra a peste. Em 1904, foi instituída a Reforma Oswaldo Cruz, sanitarista que havia criado o Serviço de Profilaxia da Febre Amarela e a Inspetoria de Isolamento e Desinfecção no Rio de Janeiro. A reforma determinava a obrigatoriedade de vacinação e revacinação contra a varíola em toda a República. A determinação gerou descontentamento na população, que já estava descontente com problemas de moradia e alto custo de vida. A revolta da vacina durou de 10 a 18 de novembro. O centro do Rio virou uma praça de guerra. Bondes derrubados, edifícios depredados e muita confusão. Ao todo, 30 pessoas morreram no conflito. Era um movimento de ignorância. Era um movimento que combatia a obrigatoriedade da vacinação por desconhecimento. As pessoas imaginavam que iam ser vacinadas contra a varíola, iam desenvolver um pé de vaca, iam crescer chifre, esse tipo de coisa. Então fica muito claro que naquele momento, assim, óbvio que tinha todo um contexto político de desemprego, toda uma questão social que motivou isso tudo, mas era uma questão muito de desinformação. Nessa época também existia fake news, a gente não chamava assim e também não tinha a capacidade de se espalhar que tem hoje, mas ainda assim um vizinho para o outro ele passava informações erradas, falsas, que nada mais é do que uma fake news, só não se espalhava da forma como se espalha. Em 1937 passou a ser produzida e introduzida a vacina contra a febre amarela. Em 1961 foi realizada a primeira campanha de vacinação contra a poliomielite em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em Santo André, São Paulo. Em 1962 foi realizada a primeira campanha nacional de vacinação contra a varíola. Em 1967 começou a vacinação de crianças contra o sarampo. Em 1968 teve início a vacinação contra a BCG. Em 1971 foi registrado no Brasil o último caso de varíola. Em 1980
1989, começou a ser implantada a vacinação contra a hepatite B. Entre 1992 e 2002, foi implantada gradativamente a vacina dupla contra sarampo e rubéola e a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola. Apesar da eficácia comprovada, cresce o movimento anti-vacina, que preocupa especialistas da área da saúde no mundo inteiro. Ainda não é um movimento antivacinal como a gente vê na Europa e nos Estados Unidos. É um movimento pequeno, né? E é muito mais intenso que a gente chama de hesitação vacinal, que é aquele momento em que, diante da proposta de vacinar o filho, né, ou se vacinar, os pais ou a pessoa, ela hesita e fala, bom, eu vou pensar, eu volto aqui outro dia, eu não sei, não tenho certeza. Eu acho que isso tem diversas razões, né? Primeiro que assim, você sofisticou a educação, mas não a ponto de entender completamente. Então existe um viés, né, de lógico nas pessoas, de que ao ler alguma coisa, elas vão conseguir entender absolutamente tudo daquilo. Então a pessoa lê sobre vacinas um texto superficial e ela passa a acreditar erroneamente que ela tem um entendimento completo daquilo. Né? Isso aí é super bem documentado em neurociência, em ciência comportamental. Né? Então isso contribui para essa questão da vacina, porque a pessoa acha que está entendendo, acha que tem completa noção do risco dela de adoecer, de morrer, né? E ela toma a decisão de não se vacinar. Né? Ainda hoje você tem muito acesso à informação errada. Né? Mas eu acho que a classe médica também tem que fazer um papel de conversar com mais intensidade sobre o que é a vacina com seus pacientes. O movimento surgiu após a publicação, em 1998, de um estudo que apontava uma possível relação entre a vacina tríplice viral e o desenvolvimento de autismo. O medo de vacinas se espalhou rapidamente pelo Reino Unido, onde o artigo foi publicado, causando a queda no número de imunizações. O estudo foi desmentido diversas vezes e desautorizado pelo Conselho Médico do Reino Unido, mas isso não reverteu o crescimento do movimento anti-vacina. O risco disso é o retorno de doenças já erradicadas. Foi confirmada hoje a primeira morte por sarampo em São Paulo, cidade que enfrenta um surto da doença. O paciente é um homem de 42 anos que não tinha sido vacinado e apresentava uma condição clínica que o deixava mais vulnerável a infecções. Ele tinha passado por uma cirurgia para a retirada do baço. É o primeiro caso fatal na capital paulista em 22 anos. Depois dessa, outras 3 mortes foram registradas. 2 em São Paulo e 1 em Pernambuco. Os casos fizeram com que muita gente que não pretendia tomar a vacina mudasse de ideia. Pegou sarampo. Aí eu fiquei com medo, eu vim, né? Que geralmente a gente pensa que é só os outros que pegam, né? Mas eu já tá próximo. O que aconteceu é que uma pessoa que trabalha com a gente, no escritório, nos alertou que uma pessoa que trabalha na residência dele havia tido a confirmação do diagnóstico. E diante disso ele falou que a orientação, o protocolo seria de nós também, que tivemos contato com ele, também nos vacinarmos. Um dos fatores que eu acho que contribui, e assim eu tenho muito interesse de entender mais a fundo o quanto que isso contribui, é o fato de que o médico muitas vezes ele não prescreve a vacina com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, que ele prescreve outros medicamentos. Como eu comentei, a vacina é uma ferramenta. Então ela tem que ser usada corretamente. Para uma ferramenta funcionar, você tem que usar na situação correta, na forma correta, senão você vai falar, olha, essa ferramenta não funciona. Então o que eu vejo é que muitas vezes os médicos discutem vacinação, mas eles não têm a mesma intensidade que eles têm, o mesmo cuidado que eles têm com outras medicações. Então eles não prescrevem, carimbam e assinam. O paciente toma aquilo como, muitas vezes, um conselho. Olha, eu acho legal se vacinar, da mesma forma que é legal parar de fumar, da mesma forma que é legal fazer exercício, da mesma forma que é legal se alimentar de maneira saudável. A vacinação, eu acho que ela precisa ser um pouco mais incisiva. Assim, o paciente ele precisa participar da decisão de se vacinar, sim, mas o médico ele tem a responsabilidade de passar para esse paciente as informações necessárias para que ele tome uma decisão informada. Então, mostrar que a vacina é sim uma opção, uma ferramenta de saúde, é um promotor de saúde, e que ela tem que ser considerada muito sério.
né? Uma outra coisa que eu acho bastante importante, também está ligado a isso, é o fato de que o médico ele tem que estar preparado para conversar sobre vacina com seus pacientes, né? E estar preparado para conversar sobre vacinas inclui também falar sobre possíveis eventos adversos. Assim como medicações, como cirurgias, né? A intervenção médica, né, que é a vacinação, ela tem sim suas contraindicações e ela tem sim os seus riscos, né? Mas, como eu falei, no processo de pesquisa e desenvolvimento, esse risco é muito baixo. Ele é muito, muito baixo, porque a gente está falando aqui de vacinar pessoas saudáveis. A gente não quer que ninguém saudável tenha um evento adverso ou fique doente, né? Mas ele existe. Então eu acho que falar que não existe, que 100% das vacinas são seguras, que não há nenhum evento adverso, é uma coisa que talvez contribua para essa desconfiança e para essa hesitação, né? O que a gente tem que fazer é deixar bem claro, existe um claro benefício, isso aí é inegável, de vacinar, tanto para o indivíduo quanto para o grupo, para a sociedade. Durante as décadas de 1970 e 80, o sarampo ainda era uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil. Até que, a partir de 1999, o país não registrou mais mortes pela doença. Nós, como infectologistas, a gente praticamente não via mais sarampo. Então, isso foi um sucesso da vacinação pública aqui no Brasil, né? Foi sempre muito eficiente e a doença acabou sumindo, né? Então, as pessoas não acreditam mais que exista sarampo, não se lembram que era uma doença muito grave, mas quando a gente olha um pouquinho mais para trás na história, a gente vai ver que morriam muitas crianças de sarampo. O Brasil foi considerado até 2016 um país livre do sarampo, mas perdeu o certificado de eliminação da doença concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde após registrar mais de 10 mil casos em 2018. O surto aconteceu principalmente nos estados de Amazonas e Roraima. O sarampo é um modelo muito bom de doença, porque ele não tem um reservatório. Então não existe na natureza um lugar onde o sarampo possa ficar armazenado. É uma doença de seres humanos, né? Então, por ser uma doença de seres humanos, não ter um reservatório, é uma doença que é capaz de ser erradicada. Se todo mundo se vacinasse contra o sarampo, você não tinha mais como transmitir, né? Você não teria mais circulação do vírus, esse vírus não teria mais como se modificar, ou seja, não sofrer mutação, porque para ele sofrer mutação, ele precisa estar sendo transmitido, né? Ele precisa estar circulando, é na replicação dele que ele se modifica. Então, se você vacinar todo mundo, você quebra isso também. A questão é que de ano para ano as pessoas não se vacinam, formam-se bolsões de pessoas que estão desprotegidas, né? Essas pessoas elas estão protegidas pelo entorno, ou seja, as pessoas vacinadas formam um cordão de proteção, mas uma hora que você tem a introdução do sarampo nesse grupo que não está vacinado, essas pessoas rapidamente se infectam e têm a doença. E aí, dentro desse grupo de pessoas que teve a doença sarampo, você vai ter muitas pessoas com sarampo grave, como a gente está vendo agora, inclusive com pessoas morrendo. Não foi só no Brasil que o sarampo voltou. Na Europa, a doença atingiu 4 países, nos quais era considerada erradicada, segundo a Organização Mundial de Saúde. A organização detectou 89.994 casos de sarampo em 48 países europeus nos primeiros 6 meses de 2019, mais que o dobro em relação ao mesmo período de 2018. Reino Unido, Grécia, República Tcheca e Albânia são os 4 países que perderam o status de erradicação total da doença extremamente contagiosa. Para a OMS, o status de erradicação corresponde à ausência de transmissão contínua durante 12 meses em uma zona geográfica particular. Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferece 19 vacinas para 18 doenças. É uma prevenção que a pessoa faz contra, qualquer tipo de doença que venha. Tem medo, de essas doenças assim, Então, tem que prevenir, A vacina foi a grande arma que a humanidade conquistou para enfrentar doenças que no passado matavam grandes populações, principalmente em crianças.
Então, hoje a gente precisa valorizar esse instrumento, essa arma que temos e nos vacinarmos. Se a gente não tiver as pessoas vacinadas, essas doenças vão voltar, porque o vírus vai estar circulando, vai encontrar pessoas que não estão imunizadas e aí você começa a propagar novamente a doença. O fator principal da vacinação é sempre a cobertura vacinal. Se as pessoas não se vacinam, as pessoas não estão protegidas, nem no ponto individual, ou seja, aquele indivíduo que não se vacina, ele está suscetível à vacina, mas também em números grandes você cria uma fragilidade social, você cria uma situação de perigo, porque se muitas pessoas se infectam com aquela doença, elas podem sobrecarregar o sistema de saúde. Como eu comentei com você, a dengue é uma situação dessa. Todo ano a gente tem chuva, todo ano a gente tem mosquito e todo ano a gente tem dengue. No pico de dengue, o sistema de saúde não consegue absorver essas pessoas doentes, ou seja, elas não têm leito, não têm hospital, não têm ambulatório, não têm para onde ir. Essa é uma situação muito dramática, porque você vê pessoas morrendo que, primeiro, poderiam não morrer se vacinadas, se tiver uma vacina para a doença. Mas, segundo, elas morrem porque várias outras pessoas que poderiam também ter se vacinado não se vacinaram. E aí você forma um grande número de pessoas que consomem, que sobrecarregam o sistema de saúde. Quer viajar pagando o menor preço da internet? Entre agora mesmo no site da 123 Milhas. É só clicar e começar a economizar. Escolha o seu destino. Tem até 50%